Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você. É uma alegria nós podermos nos encontrar novamente para darmos sequência aos nossos estudos do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, por meio da vida dos apóstolos, né? E por meio da vida de pessoas que se deixaram ser cheias do Espírito Santo. História do início da igreja, né? Da sua organização, e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 6, parte dele, né, a primeira parte do capítulo de número 6, cujo título na minha Bíblia é A Instituição dos Diáconos, e nos diz assim o texto, Atos, capítulo de número 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da Tua santa palavra, nossos corações gratos pela Tua presença em nosso meio, Pai. Agradecemos por essa palavra que nos ensina, nos instrui, nos encoraja, alimenta a nossa fé, nos fortalece, ó Pai, e nos dá condições de perseverarmos a cada dia para Te servir, ó Pai, em espírito e em verdade. Paizinho, fala conosco, Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a Tua voz, nos dê sabedoria, discernimento, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ministrar a cada vida, a cada coração. Muito obrigado por este tempo, nós oramos e agradecemos o nome poderoso de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós percebemos nesse texto que a igreja estava crescendo e com o crescimento da igreja começaram a surgir alguns problemas. E aí nós precisamos entender que quando a igreja cresce e surgem algumas questões, não é uma coisa ruim, mas é algo que precisa ser resolvido, precisa ser trabalhado para que esse problema ou essa questão não se torne algo que venha trazer aí confusão ou que venha trazer desgaste, né? Ou venha atrapalhar a caminhada do evangelho. Portanto, nós já aprendemos de antemão com esse texto que quando surge um problema na comunidade, o problema não é surgir uma situação, ou o problema não é surgir um problema, né? Mas a grande questão é quando esse problema ele não é resolvido, e aí permite que haja um enfraquecimento da comunidade. Nós percebemos aqui na leitura do texto bíblico que o número de pessoas da igreja está crescendo, a gente tem visto isso aí nos capítulos anteriores, o mover do Espírito Santo gera o crescimento da igreja, as pessoas estão se convertendo, pessoas estão aceitando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, isso implicava ali com os apóstolos sendo presos, sendo chicoteados, sendo ameaçados, mas
perseveravam em anunciar o evangelho. E como nós vimos na semana passada, grandes sinais e prodígios e maravilhas eram feitos por meio da vida dos apóstolos. E assim, mais e mais pessoas estavam ouvindo falar de Jesus e aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Portanto, a igreja estava crescendo. Ora, uma pessoa que se converte a Jesus Cristo, nós podemos ter o exemplo da nossa vida hoje, da Igreja de Cristo hoje, no ano de 2020. Uma pessoa que se converte a Jesus, ela vai agora aprender a como viver essa nova fé, a como viver de forma que testemunha essa nova fé. Então, primeiro, ela vai precisar aprender o que é ser cristã, o que é servir a Jesus Cristo. Uma coisa é acontecer um culto, ou um momento de oração, ou uma situação pontual na vida de uma pessoa, e de repente ela ouve falar de Jesus, ela levanta a sua mão e vai dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero servir Jesus, eu quero seguir Jesus. E ela então se converte, se arrepende de tudo que ela fez de errado, das suas ações, seus maus caminhos, e a partir de agora ela vai seguir não pelo caminho errado, mas vai seguir pelo caminho da vida eterna, que é Jesus. Perfeito. Mas essa decisão implica agora numa nova postura de vida. E essa nova postura de vida precisa ser aprendida. E nem sempre a gente aprende as coisas de maneira instantânea. Então vamos pensar assim: uma pessoa que passou a vida inteira, deixa eu ver um exemplo aqui, sendo pintora de parede, né? Então, o trabalho daquela família, daquele pai de família é pintar. Ele foi pintor, desenvolveu muitas técnicas novas de pintura, muitas maneiras de preparar a parede ou a madeira, enfim, a superfície que ele ia pintar. Então, ele desenvolveu técnicas, maneiras diferentes. Então ele desenvolveu assim, uma maneira de fazer um excelente trabalho na área da pintura. Mas de repente, após os seus 40 anos de idade, 40 anos trabalhando com pintura, já desde a época do seu pai, já é a segunda, terceira geração da família que trabalha com pintura. Ele resolve um dia, ao ver uma pessoa, né, um lavrador, cuidando da plantação ali, plantando batatas, e ele sentiu assim, viu que era um trabalho muito nobre, né? Não que o seu não fosse, mas ele achou muito interessante trabalhar com o alimento, aquilo que alimentaria a vida das pessoas. E ele quis então deixar de ser pintor e passar a ser um agricultor, um plantador de batatas. Que lindo, ótimo, ele não é mais pintor, agora ele é plantador de batata. E agora? Agora ele vai ter que aprender esse novo ofício. Ele vai ter que saber como é que trabalha a terra, que tipo de adubo, que tipo de proteção ele precisa colocar, como que ele vai aguar a terra, quanto de água precisa ser colocado na batata, como que faz as mudas, né? Como é que planta a batata, muda, é semente, né? Ele ia ter que aprender tudo isso. E isso leva um tempo. Ninguém nasce de repente, resolvi, hoje eu vou ser plantador de batata, e se torna um exímio plantador de batata. Ele vai aprender ao longo da sua história de vida como desenvolver aquela nova profissão. Estou dando esse exemplo para a gente entender que cristianismo, conversão é um processo e um processo longo. Uma pessoa que aceita Jesus, ela vai agora aprender o novo ofício, ou ela vai aprender a nova vida que Cristo oferece. Ela vai ter que aprender a ler a Bíblia, entender a Bíblia. E às vezes a gente fala, poxa, a pessoa não sabe a Bíblia. E às vezes a gente está na igreja, desde o rol do berço, aprendendo na escola dominical uma vida inteira, e a gente sabe que tem muita coisa ainda para aprendermos. Portanto, quando o texto traz para nós assim que estava ali se multiplicando o número de pessoas que estavam aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, essas pessoas agora
precisavam começar do zero, aprender uma nova vida, uma nova forma de viver. O cristianismo é algo novo, inclusive para os apóstolos que ficaram ali somente 3 anos caminhando com Jesus. Então pensa, meu irmão e minha irmã, como se aprende de forma instantânea? Não se aprende, não é instantâneo, é caminhada, é escolha, é decisão, é estar junto com Cristo todos os dias. E essas pessoas estavam se convertendo. Muitas pessoas estavam se convertendo e mesmo muitas pessoas estavam ali dizendo-se que estavam se convertendo, mas também ainda havia naquele meio, né, ou já havia naquele meio, pessoas que tinham interesses, né, porque partia-se o pão de casa em casa, ajudava quem tinha necessidade. Hoje, nós sabemos que, infelizmente, há muitas pessoas que se aproveitam dos cristãos e cristãs. Muitas pessoas que vão para as igrejas atrás de cesta básica, muitas pessoas que vão nas igrejas à procura de uma ajuda financeira para comprar um remédio. Eu mesma já fui abordada muitas vezes na igreja por pessoas que já chegam me falando: a paz do Senhor, irmã. E você, poxa, né, é uma pessoa crente e vem com uma conversa ali que você fala: Jesus, tem misericórdia. Então hoje há muitas pessoas que se fingem cristãs para ter benefícios. E isso já é de longa data. Então, naquela época também haviam pessoas que tinham interesses. E os apóstolos ali tinham muito serviço. Servir as pessoas que realmente tinham necessidade, assim como servir pessoas que até eles descobrirem quem é quem, tinha muito trabalho ali naquele grupo. E nós vemos aqui que começou a haver uma reclamação. A Bíblia nos mostra 4 tipos de pessoas que eram pessoas que deveriam ser cuidadas. Nós tínhamos lá cuidado especial para com as viúvas, sempre mencionado na Bíblia que as viúvas deveriam ser cuidadas. Cuidado especial para com os órfãos deviam ser cuidados em todo o tempo. Cuidado especial para com os estrangeiros, né? A Bíblia sempre vai falar: olha, acolha os estrangeiros, acolha, né? E Jesus vai mostrar isso muito claramente. Ele vai dar acesso, né, aos estrangeiros, vai valorizá-los. Então tinha esse grupo. E os pobres, né? O próprio Jesus muitas vezes, né, cuidando dos pobres e dizendo: os pobres sempre terão convosco. Então esses 4 grupos de pessoas, eles deveriam ser cuidados com prioridades, porque a viúva, ela não trabalhava. E a viúva, ela não tinha herança, direito à herança. Ela dependia totalmente do serviço, né, dos donativos do seu marido, ou quando era solteira do pai. A mulher, quando ela era solteira do pai, a mulher não tinha trabalho, ela não recebia. Então ela dependia da ajuda. Quando morria o marido, ela dependia do filho. Por isso, quando morria o filho de uma viúva, a situação era complicada, porque quem cuidaria da mãe seria o filho. Então, a viúva, ela deveria ser cuidada. E na igreja, então, muitas viúvas estavam sendo cuidadas pela igreja que estava nascendo, porque era comum, né, o número de viúvas que passavam necessidades, já desde o Antigo Testamento, passavam necessidades. Então a igreja agora se vê no compromisso cristão de ajudar essas viúvas. E aí o texto mostra para nós que havia ali então um grupo de helenistas que estavam reclamando o fato das mulheres, de suas viúvas, não estarem sendo alcançadas ou atendidas com os donativos ou com os recursos que deveriam. Então os helenistas, quem eram os helenistas? Então a gente tem que ver aqui que a gente está começando a ter alguns choques de cultura. Então nós temos aqui os helenistas, eles eram homens e mulheres de descendência judaica, mas que nasceram fora de Israel. Então eles tinham, né, uma descendência ali, faziam parte, tinham um pouco da cultura, mas eles não nasceram ali junto, no meio do grupo dos judeus. Então eles vêm de fora. A cultura helenista era, como a gente fala assim, a cultura grega, que estava conquistando o mundo todo da sua época e estava forçando as demais culturas a terem práticas gregas. Então eles eram os helenistas que aprenderam a ser
gregos a ter a prática da cultura grega, mas eles não eram. Então eles meio que estavam sendo forçados a assumir uma outra cultura. E isso era muito complicado nos tempos bíblicos, porque a mistura de culturas, né, não era algo muito puro. Os judeus não viam isso como algo muito puro, né? Eles eram a cultura pura. Então, de repente, eles estão aprendendo a viver juntos agora, eles precisavam aprender a viver juntos, e nesse novo aprendizado de viver juntos, eles começaram a reclamar que as viúvas deles, as viúvas que não são, digamos, as puras, né, dos judeus que converteram ao cristianismo, mas que vieram de outras culturas, elas não estão sendo atendidas. As nossas viúvas não estão sendo atendidas. E essa situação, então, essa reclamação chega aos apóstolos, né? E nós temos um grupo de pessoas que não estão sendo atendidas. Então, os 12, eles tiveram ali um discernimento e uma sabedoria vinda de Deus para resolver aquela situação de forma que as viúvas fossem atendidas, mas que o trabalho que eles, como apóstolos, estavam fazendo não deixasse de acontecer, porque eles foram chamados para uma missão específica, anunciar a palavra de Deus. Nós vamos perceber que nos vários momentos que os apóstolos foram presos, né, Pedro, João, quando eles são presos, são açoitados, eles vão ser proibidos do quê? De pregar a palavra. Mas ao saírem do cárcere, ao saírem lá diante das comissões, né, que eram colocadas para eles se calarem, a primeira coisa que eles faziam era anunciar a palavra, porque eles entenderam que o papel deles era pregar o evangelho, era pregar Jesus Cristo, era pregar a salvação. Portanto, a gente precisa perceber uma coisa aqui. Primeira coisa é que nós precisamos saber naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida, qual é a nossa prioridade. Para que Deus te chamou? Qual foi o chamado de Deus na sua vida? Então, se Deus te chamou para ser um ministério de oração, amém. Você vai primeiro fazer oração. Não que todos não tenham esse compromisso, mas você tem que saber que a prioridade sua é a oração. Ah, não, Deus me chamou para ser o ministério do louvor. Então a sua prioridade é exercer esse ministério com muita dedicação, com compromisso, porque foi para isso que Deus te chamou. Você também vai orar, você também vai ler a Bíblia, você também vai trabalhar na obra do Senhor das mais diversas, mas a sua prioridade é o louvor. Não, a minha prioridade, Deus me chamou para o ministério do ensino. Faça-o com dedicação, conforme nos diz a palavra. Mas saiba que você tem muitas coisas para fazer, mas a sua prioridade é o ministério do ensino. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu não sei para qual ministério Deus tem te chamado, mas você precisa entender que aquilo para o qual Deus te chamou deve ser prioridade na sua vida, deve ser a sua primeira ocupação, para que você não deixe de lado aquilo para o qual Deus te chamou. Então, nós vamos ver que os discípulos, eles tinham esse discernimento, eles tinham uma prioridade. A prioridade deles era anunciar a palavra. Eles vão dizer assim, ó: não é razoável, está no versículo 2, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Poxa, mas não é importante, pastora, que as viúvas recebam o pão delas? Elas precisam comer. Sim, é importantíssimo, né? É essencial, é fundamental. As viúvas precisam receber o alimento, precisam receber o pão. Porém, quem vai fazer isso é uma outra história. Eu não posso, né, tirar uma pessoa que está num serviço específico, deixar o serviço dela em aberto para servir o outro, achando que o outro é mais importante. Não, Deus nos chama, cada um e cada uma de nós, para exercermos ministérios específicos. Na igreja metodista, nós entendemos que nós somos uma igreja de dons e ministérios, uma igreja
onde as pessoas, por meio do chamado divino, têm a liberdade para exercer o ministério delas. Portanto, os apóstolos disseram assim: não, nós não podemos deixar de pregar Jesus e ir lá servir as mesas. E com isso, eles não estão dizendo que eles não estão preocupados com as mulheres. Eles estão preocupados, só que eles vão resolver a situação com sabedoria. O que eles vão fazer? Vamos escolher, eles vão compartilhar essa decisão, né, e essa ação com toda a igreja. Eles vão dizer assim: ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher 7 irmãos, 7 homens de boa, e aqui eles vão escolher pessoas para participar desse ministério, mas tinha que ter um currículo ali pré-aprovado, tá bom? Não é porque servir a Deus nos chama a todos que a gente vai de qualquer jeito, não. Nós temos que nos preparar, estar preparados e preparadas para servir a Deus. Então eles vão dizer assim: olha, no currículo desses 7 homens tem que ter o seguinte: tem que ser homens de boa reputação. Eu poderia perguntar aqui agora: meu irmão e minha irmã, você tem uma boa reputação? O que falam de você? Né? O que falam de você? Se é mentira, aí é problema da pessoa. Mas será que você está dando voz à razão dessa pessoa para ela dizer aquilo que ela tem dito a seu respeito? Às vezes na igreja acontece isso, né? Às vezes algum irmão, alguma irmã tem uma atitude e aí eu escuto assim: não, pastora, tal pessoa é assim mesmo, sempre foi assim. E aí eu fico pensando: poxa, a reputação dessa pessoa, né? Se fosse hoje aqui o critério para escolher uma pessoa para participar de algum ministério da igreja, ter uma boa reputação, será que você seria escolhido? Será que você seria escolhida? Ou a gente simplesmente vai dizer: ah, mas as outras pessoas que estão erradas, eu tô certo. É hora da gente avaliar como é que está a nossa vida, o que as pessoas estão dizendo de nós e, na verdade, qual é o nosso testemunho. Nosso testemunho está de acordo? Às vezes as pessoas falam sem ter motivo. E lá em Mateus, Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão. Então, isso vai acontecer, mas isso não pode ser a regra. Isso tem que ser a exceção. Né? Então, homens de boa reputação. Segundo item que precisa ter aí no currículo daquele que quer assumir esse ministério. Lembre-se, o ministério do servir à mesa, ok? Tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, você é cheio do Espírito Santo? Você é cheia do Espírito Santo? Ou às vezes você explode? Ou às vezes você esquece que você é cheio do Espírito Santo e fica cheio de raiva, cheio de ira, cheio de ciúmes, cheio de inveja? Como está o seu coração? Está cheio do que o seu coração? Para ser ministro do Senhor, para ser servo do Senhor, para ser serva do Senhor, né? Para fazer parte para ter um currículo aí que agrade. Tem que ser, então, além de uma pessoa de boa reputação, você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você ainda não é, busque, clame, leia a palavra de Deus, que por meio da palavra o Espírito Santo age no nosso coração. E ele vai dizer mais uma coisa: e de sabedoria. Precisa ter sabedoria. Sabedoria para fazer as coisas, sabedoria para falar as coisas, sabedoria para agir, sabedoria para tomar decisões, sabedoria para colocar as decisões. E a Bíblia nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você não era uma pessoa de reputação, reveja suas ações, reveja suas atitudes, reveja seu testemunho. Se você acha que você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou se as suas ações mostram que você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, busque a Deus. Busque em oração, busque em leitura da palavra, busque em louvor, busque em jejum, em consagração, busque ser cheio do Espírito Santo. E se você não era uma pessoa sábia, peça a Deus que Ele te dará. Deus é um Deus que nos dá sabedoria. Mas esses 3 itens não podem faltar no teu currículo. Você precisa ser uma pessoa de boa reputação. Você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E você precisa ser uma pessoa
sábia, com muita sabedoria. Que Deus nos abençoe como igreja, para que ao pedir os nossos currículos aqui para servir a Deus, esses 3 itens estejam presentes. Mas eles continuam, né, afirmando que essas 3 pessoas, então, seriam encarregadas de servir as viúvas. Que interessante, né? Porque não, para servir as viúvas, ele não está aqui menosprezando esse serviço, não. Aliás, ele está colocando como um serviço de alto escalão, porque ele está colocando aqui um currículo de excelência para servir as viúvas, né? Para que elas não fiquem sem o alimento, tá certo? E eles vão dizer assim: enquanto isso, então nós não vamos ter que nos preocupar com esse serviço, porque eles vão estar sendo feitos por pessoas de excelência. As viúvas serão atendidas por pessoas de excelência, pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas sábias. Enquanto isso, nós vamos ficar tranquilos no serviço que Deus colocou diante de nós, que é a oração e o ministério da palavra. Meu irmão e minha irmã, o líder da igreja aqui, os apóstolos, os líderes, a liderança da igreja, não podia se preocupar com outras coisas. Eles primeiro tinham que se preocupar com a oração e com a prática da palavra, né? Com o ministério da palavra, que não é só abrir a boca e falar, mas é primeiramente abrir os ouvidos e ouvir, né? Ler, buscar, estar atento àquilo que Deus tem para a sua vida. Portanto, você que é líder, você que exerce o ministério da liderança, lembre-se disso. Às vezes a gente se preocupa e se desgasta com coisas que não são competências nossas. Não que não sejam importantes, são importantes sim. Tanto é que são pessoas de excelência que foram escolhidas para exercer esse ministério. Mas era ministério que era para outra pessoa exercer. Nós precisamos sempre saber para que Deus me chamou, né? Para que Deus te chamou. Eu devo exercer o meu ministério, aquilo que Deus colocou diante de mim, com excelência. Aqui ele está dizendo que aos apóstolos não era competência se preocupar em servir as mesas, mas a competência deles era se preocupar com a oração e o ministério da palavra. Que nós possamos nos dedicar ao ministério para o qual Deus tem nos chamado com dedicação, fazendo o melhor, dando o melhor para o nosso Deus, sempre com oração e palavra, que era o fundamental. Quer dizer, a igreja estava nascendo e crescendo sobre um fundamento, e o fundamento era o qual? Oração e palavra. Hoje não é diferente. O seu ministério, a sua vida na igreja, ela vai ser uma vida abençoada, de muitos frutos, se você estiver firmada neste fundamento. Se você estiver firmado neste fundamento, oração e palavra. Não esqueça disso. Você quer ser um bom líder? Você quer ser um bom participante do ministério? Um bom membro da igreja? Um bom cristão? Uma boa cristã? Oração e palavra. Dedique-se. Sobre a oração e sobre a palavra, você pode fundamentar todos os demais ministérios e serviços da igreja. E aí o texto diz para nós que eles se dedicaram à oração e à palavra. E esse parecer agradou a todos, porque foi uma palavra de sabedoria, uma palavra cheia do Espírito Santo, né? E aí chegaram lá as pessoas, foi o Estevão, o Filipe, o Prócoro, o Nicanor, o Timão, o Pármenas e Nicolau. É interessante que esses nomes eram nomes gregos. Os nomes eram nomes possivelmente dos próprios helenistas, né? Então, assim, eles estão dando a oportunidade. Ó, vocês que estão aqui, que vieram aqui reclamar, vocês que estão reclamando, vocês vão ter a oportunidade de ajudar. Às vezes, a gente tem muita gente reclamando e pouca gente ajudando. E que a gente possa lembrar disso como igreja e ajudar mais e reclamar menos. Às vezes a gente reclama de coisas simples, né? A gente reclama de um banco que está fora do lugar, a gente reclama de uma janela que está aberta, a gente reclama de um papel higiênico que não está no banheiro, a gente reclama de um vaso que está fora do lugar.
mas a gente precisa ajudar mais e reclamar menos, né? Então eu vejo assim também nesse texto que esses homens, não sei se foram eles que reclamaram, mas os nomes diz que eles eram helenistas. Então, possivelmente eles estavam sentindo mais de perto aquela dor. Ou talvez, vamos chamar os próprios helenistas para cuidar das viúvas, para que elas se sintam mais amparadas, para que elas se sintam mais abraçadas. Mas o que importa é que os apóstolos aqui estão dando a oportunidade para os helenistas. Se de alguma forma eles estavam se sentindo ali excluídos, agora eles estão sendo incluídos. Vocês vão ter a oportunidade de ajudar nesse ministério maravilhoso. E a gente também está vendo que no meio dos helenistas também havia ali homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação e homens de sabedoria. Então a gente está vendo que no meio do povo, quer sejam helenistas, quer sejam judeus, quer sejam hebreus, não importa, no meio se são os daqui da terra, se são estrangeiros, não importa. O que nós estamos vendo nesse texto é que todos e todas têm a oportunidade para servir a Deus. Todos e todas podem e devem ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheios de sabedoria. Então, não, mas eu estou chegando na igreja agora. Não tem problema. Seja você uma pessoa que tem um bom currículo, seja uma pessoa de boa reputação, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja uma pessoa de sabedoria, né? E eles, então, apresentaram, perante os apóstolos, que lhes impuseram as mãos sobre eles, não para que recebessem o Espírito Santo, mas para que eles fossem ali com um sinal de que a partir de agora esses homens vão se dedicar a esse serviço. Porque eles já eram, cheios do Espírito Santo. O texto diz que eles já eram. Eles impõem as mãos sobre eles, oram sobre eles, para que eles, a partir daquele momento, recebam ali oficialmente o mandado de serem os homens que estariam servindo as mesas das viúvas. E o que acontece com essa atitude? Crescia a palavra de Deus. É interessante que nós vemos aqui a expressão de que a palavra de Deus é que crescia, né? Entendendo que era a igreja que estava crescendo, mas era a palavra de Deus que crescia e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, pessoas cada vez mais se convertendo a Cristo, porque a igreja estava sendo conduzida pelo Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos discípulos e discípulas cheios do Espírito Santo, discípulos e discípulas com sabedoria, discípulos e discípulas com boa reputação. Que o nosso currículo esteja em ordem diante de Deus e que sejamos homens e mulheres que deem frutos para o louvor da glória de Deus Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos por este tempo de estudo da Tua Palavra, te agradecemos pela Tua presença entre nós, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor abre os nossos olhos para entendermos além da letra aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E agora nós humildemente pedimos, ajuda-nos, ó Deus, a termos este currículo, de sermos homens e mulheres de boa reputação, verdadeiramente. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres com sabedoria para toda e qualquer situação. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo. Continue ministrando as nossas mentes, aos nossos corações, abra os nossos olhos para podermos ver, ó Deus, o Teu agir e também, ó Deus, saber a direção para a qual o Senhor está nos chamando. Abra os nossos ouvidos, nos dê sensibilidade à Tua voz e continua, ó Pai,